Bom dia, pessoal, terça-feira, 13 de maio, 9 horas da manhã. Eu tô aqui no projeto de arborização da beira do rio Xingu ou do lago da hidrelétrica de Belo Monte, como preferir. Hoje eu vou contar com a ajuda desse jovem, o Reinaldo, que já cavou 3 buracos, olha, buracos profundos, viu? O cara é bom de cavação. E a gente vai plantar aqui. Tem algumas espécies, principalmente o mogno brasileiro, né? Então já é um período arriscado para plantar, mas como o mogno ele dá nessa área de charco, de bem beira de rio, acho que ainda dá para plantar essa altura do ano. Então esse aqui é o mogno brasileiro, a gente tem uns 15 desse e temos umas de área seca também, por exemplo o IP, né? E essa aqui é importantíssima, que é o genipapo, né? Que os indígenas usam para fazer a pintura do corpo. Então, vamos plantar isso aí tudo. E Rael, hoje vamos falar de leucenas. Eu pensei em fazer um vídeo, eu li esse artigo aqui e ele me deixou muito irritado. Mais do que irritado, é muito revoltado. Eu vou revendo a live de vocês, a live de ontem com vocês e mostrando o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então aqui a gente está abrindo mais ele cavou um buraco profundo, mas a gente está limpando todo o capim que está em volta, né? Que é inimigo do desenvolvimento da planta. A gente joga o capim dentro do lago para ele apodrecer e morrer. Aqui, ó, pronto. Então o Reinaldo escolheu esse mogno aqui, olha, já com 1,70 m, 1,80 m de altura, e vamos plantá-lo. Vai sair, não será? Não vai tirar tudinho, não. Tá bom. Saquinho aí. Lá dentro mesmo. O mogno cresce. Esse plástico aí vai ficar com ele, não tem jeito. Ó, que beleza. Então o mogno é uma árvore da floresta madura. Aqui a gente tem um fedegoso. Esse fedegoso, com o tempo ele vai sair, tá? E quem vai dominar isso aqui vai ser o mogno. E o legal do mogno é que pode alagar no pé dele, que ele não liga não. Já acha é bom. Então a gente já plantou 1, 2, 3... E aqui é a cova do quarto. Esse capim aí que o Renato tá tirando é um capim nativo do Xingu. Não é porque é nativo que não é problema. Ele é resultado do desmatamento que foi feito aqui na boca do Igarapé Ambé. Aí mais um mogno. Vai ficar muito bonito esse conjunto aí de 4 mognos um perto do outro. Ó, eu botei o carro para lavar ontem, pronto, já tá aqui, ó, cheio de folha. Universidade Federal do Mato Grosso e Prefeitura terão que recuperar dano ambiental com árvores invasoras. Presta atenção que essa história é bizarra, tá? Eu tô aqui dentro do campus da Universidade Federal do Pará e houve dano ambiental aqui. Quer dizer, isso aqui era o aeroporto de Altamira e o aeroporto foi transferido para outro lugar e a gente construiu a universidade numa área bastante degradada, né? E eu venho recuperando o dano ambiental com espécies invasoras. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, Leucena leucocéfala. Né? A gente tem alguns indivíduos aqui, deixa eu mostrar. Aqui, olha, então a faculdade de etnodiversidade, assim, um belo de um jambeiro. E aqui uma leucena, né? Outra leucena, né? Uma castanhola. Então essas leucenas foram importantíssimas para a recuperação
dessa área. Agora elas já estão sendo cada vez mais eliminadas, né? Estão sendo substituídas aqui pelas 7 copas. Aqui, por exemplo, você está vendo que tem uma leucena aqui e na frente um coqueiro? A leucena já salvou esse coqueiro de morrer na seca, né? Sombreando. Mas agora ele está ficando mais forte. Tá vendo aqui, olha? Olha a leucena protegendo o coqueiro. Aqui a quadra de esportes. Então, se você fala em recuperar dano ambiental com espécies invasoras, não dá para saber se a recuperação é com as espécies invasoras, que nem eu estou fazendo aqui, ou se o dano ambiental, e é isso que ela quer dizer, o dano ambiental são as espécies invasoras. Já é um título estranho, né? Recuperar o dano ambiental com árvores, que eles vão ter que recuperar com o uso de árvores? Ou é o dano ambiental que veio junto com as árvores? Você vê que tá uma coisa meio confusa. A situação aconteceu em área de preservação permanente do Córrego Bandeira. Então, pessoal, nós estamos aqui em Campo Grande e aqui a Avenida Interlagos, né, cruzando uma área que pertence à universidade. Dá uma olhada aqui no entorno da Avenida Interlagos. Vocês estão vendo essa terra vermelha? Tá? Olha só, olha, tá vendo isso aqui, olha? Esse lugar completamente desmatado. Isso aqui é resultado da perturbação criada pela construção da Avenida Interlagos. Me diz se o problema são as leucenas ou se o problema é a Avenida Interlagos. É claro que depois que foi aberto isso aqui, foi aberta essa área gigantesca, né? As leucenas se espalharam por essa área degradada, tá? Mas o problema não são as leucenas, o problema é a avenida. As leucenas estão transformando isso aí de novo numa vegetação arbórea. Se você queria ipês, jacarandás, sinto muito, eles não vão aparecer sozinhos. Você vai ter que plantar. A leucena sim, a leucena aparece, né? Inclusive a leucena pode ajudar o sombreamento, porque eu sei como é que é o calor lá no Mato Grosso do Sul, pode ajudar o sombreamento para que essas árvores que vocês tanto apreciam, nativas maravilhosas, possam sobreviver e combater o capim nessa área aí do entorno da Avenida Interlagos. Porque a jornalista escreve como se o problema fosse as leucenas. Por quê? Porque ela viu o Ricardo Cardim falando na internet e virou modinha atacar as leucenas. Que loucura! A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e o município de Campo Grande foram condenados a recuperar área ambiental degradada após a proliferação de espécie exótica, a leucena leucocéfala. Sabe o que mais me impressiona nisso aí? Não é a proliferação de espécie exótica, é que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul tenha que ter sido condenada a recuperar aquela área. Eles deviam ter recuperado por livre e espontânea vontade, imediatamente, e eles apelaram da condenação e isso foi parar no Supremo. No Supremo, quer dizer, a universidade brigou até no Supremo para não recuperar a área do Código Bandeira. Olha que loucura! Gente, eu sei o que é uma universidade dominada pelo agro, viu? Eu tô em uma, aqui em Altamira. Mas eu acho que aqui o pessoal não seria tão estúpido de ir até no Supremo para não ter que recuperar uma área. Recupera, cara. Não é possível que não tenha alguém com vontade de recuperar aquela área. Inclusive, se valendo das próprias leucenas para recuperar melhor, né? Uma vez que elas já estão lá. Não tô falando de introduzir, não. Fazer o manejo daquelas árvores para recuperar a área degradada. Mas não, os caras vão brigar até o Supremo para não ter que recuperar a área. É a cara, viu? É a cara. Eu tô aqui na Universidade Federal, dominada pelo agro. Ó, já briguei muito para tentar botar árvores nesse local aqui, por exemplo. Uma resistência, parece que o agro considera uma questão de honra não ter árvores. Onde eu consegui botar uma árvore aqui foi uma vitória, porque esses coqueiros aqui, por exemplo,
Você vê aí que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul foi condenada com razão por deixar espalhar leucena na área ali deles. E agora a Universidade Federal do Pará também tem que ser condenada, porque deixou esse professorzinho aí ficar plantando leucenas aí no campus. Então são duas condenações. A UFPA que se prepare, que pague por ter um professor de biologia que não é biólogo, porque não tem CR Bio. Ontem eu postei na comunidade aqui do canal essa foto da sala de aula vazia, com meu computador, o livro-texto e um monte de fio de data show e escrevi: a solidão do professor. Todo mundo pega a mochila e vai embora, e você que tem que desmontar esse circo todo sozinho. Necromante, do canal Política Ambiental, comentou: ah, tadinho. Tadinho. Tadinha, que barra. Como sofrem os herdeiros. Ah, que tadinha, fia. Esses guerreiros que lutam contra o sistema, apenas com seus salários de 5 dígitos, estabilidade no emprego e um sonho na mochila. Viado! Força, amigo, vai passar, é só uma fase. Nossa! Ai! Gente, que tragédia. Tadinha! A situação aconteceu na área de preservação permanente do Código Bandeira. Não, você é burro, cara, que loucura. Do Córrego Bandeira. Como você é burro? Na capital. A árvore acabou se tornando uma ameaça à biodiversidade. Aí acaba a reportagem e começa o delírio da jornalista. Ah, é uma ameaça à biodiversidade. Vou mostrar as minhas leucenas. Mas deixa eu mostrar primeiro a situação do Big Beta Brasil. Olha a fêmea branca lá, olha. Ah, que linda. O musgo está crescendo. Depois que morreu o macho vermelho, a coisa aqui andou meio em crise. Mas eu já botei mais 2 machos aqui para voltar a tornar o espaço picante. Mas vamos voltar às leucenas, depois a gente fala de beta. Então eu usei muitas leucenas aqui para reflorestar essa área aqui do lado, tá? É que elas estão tão pequenininhas, olha só. As que sobraram, né? Elas foram sendo cortadas e hoje em dia a gente tem resquícios de leucena. Elas não são ameaça à biodiversidade, não. Elas são um instrumento de recuperação ambiental. Olha aqui as leucenas que sobraram aqui em casa. Porque depois que a vegetação foi se recuperando, eu fui cortando. Então sobrou isso aqui, olha, um pouquinho. Não é ameaça nenhuma, não. Olha como é que tá a biodiversidade. Olha os açaizeiros, ó. Mangueira, cajazeiro, né? Onde que você vê a ameaça à biodiversidade? A gente vê a biodiversidade dominando tudo aqui. Ó, quanto açaí atrás do meu quarto. Esse aqui se vale da água do ar-condicionado. Aí, ó, projeto sustentável. Sim, Necromante, eu só consegui construir uma casa tão bacana na beira do Rio Xingu porque, de fato, ganhei do meu pai essa casa. E eu não tenho nada que ficar reclamando de guardar um data show. Mas eu achei aquele momento interessante, né? Quando sai todo mundo, fica só você ali na sala com aquele monte de equipamento. Mas não estou reclamando da vida, não. Inclusive, só pelo fato... Eu só consigo fazer esse trabalho de recuperação da beira do Rio Xingu porque eu moro aqui na beira do Rio Xingu. Então, de fato, é um privilégio de quem teve mais apoio, muito mais apoio do que a imensa maioria da população. Então esse aqui é o lugar mais alto, né? Você vê que aqui junta água, né? Por isso eu joguei caroço de açaí. Olha, você tem um amendoim. Agora ali onde está o Reinaldo já é suficiente para não alagar. E é aqui que a gente vai botar um genipapo.
Genipapo grande, olha só a altura que ele tá, olha. Ó, tá com uns 2 metros aqui o genipapo. Ele vem sem saquinho, ele vem só na raiz. Espero que ele aguente. Vocês estão vendo o que a gente tem aqui, olha? A espécie sombreadora aqui é o fedegoso gigante. Olha só. A ideia é enfraquecer esse capim aqui para que outras espécies possam prosperar. Olha só, essa aqui é da floresta madura, ó. Esse aqui é o paricá. Eu joguei umas leucenas aqui, mas não tô vendo é nada. Sementes. Cadê? Não nasceu nenhuma. Nossa, engraçado, né? Ela é tão terrível, ela é tão super vilã e aqui não nasceu nenhuma das que eu joguei. Então, olha aqui. A gente tá botando assim, as raízes bem ajeitadinhas no buraco. Né, pra ficar bem enterradinho. Desce mais não. É por aí mesmo, né? Não pode forçar, senão quebra, também é pior. E pode enterrar. Aí o genipapo. Ah, vai sofrer, com certeza, vai perder as folhas. Mas acho que vai rebrotar bem, porque é um lugar assim meio sombreado. A gente tem aqui o fedegoso, o solo está bem úmido ainda, aqui na beira do lago. Acho que tem tudo para dar certo. E esse é o que os indígenas mais amam, né? Porque eles fazem a pintura corporal com ele. Reinaldo tá lembrando aqui que o genipapo faz a pintura dos índios, né? É. Que você é do qual povo você é? Eu sou do Curuaia. Curuaia. Curuá. Fica pra onde? Pra cá, pra cima pra cá Novo Progresso. Pra baixo Novo Progresso. Descendo o rio? É, descendo. Novo Progresso. Ah, é longe, é longe. É, lá na BR-163. É. Ah, é subindo o rio, não é descendo não, é subindo o rio. É subindo. Lá pra cima. Ah, tá. Bacana. Então, vamos plantar aí pro pessoal quando chegar aí poder se pintar. É, tá bom. Botar aqui não é pra se pintar não. Esse aqui é pra comer, porque aqui vai ser um cajazeiro. O genipapo tá ali, aqui é o cajazeiro. Aqui é pra comer as frutinhas. Tu gosta do cajá? Ó, parei. Vocês estão vendo que ele tem um torrão de terra preservado aqui, olha. Ó, grande aqui, ó. Tá vendo? Então ele tem boa chance de se salvar, de prosperar esse cajazeiro. Então bota aí bem certinho na cova. Aí. Melhor que ele fique em pé. Ah não, ó, deixa eu segurar ele em pezinho. Vai botando barro aí dentro. Então aqui agora é um IP. E esse IP a gente sabe que ele não gosta muito de alagamento. Então tem que ser o lugar mais alto possível. Aqui olha, onde o Reinaldo tá. A gente tá numa... Pelo menos esse ano não alagou. Isso bem pra frente aqui um pouquinho, que aí já vai descendo, tá vendo? O ideal é bem aqui, ó, tá vendo? Aqui é mais alto, né? Uhum. Aqui, ó, bem aqui. A leucena é uma espécie exótica, não nativa dos biomas brasileiros. A gente, planta não tem passaporte, tá? Não existe negócio de planta estrangeira. Essa loucura que Ricardo Cardim usa para poder vender planta brasileira. A leucena é uma espécie fundamental da província de Guanacaste, na Costa Rica, adaptadíssima a esse novo clima que a gente que está tomando o Brasil, muito mais quente, muito mais seco. Então dane-se que ela não nasceu, que a espécie não evoluiu no Brasil. Ela já é nossa. Vamos nos utilizar, né? Com cautela, com parcimônia, claro, vendo caso a caso. E ali nessa área do Mato Grosso do Sul, ela pode ser um instrumento de recuperação, sim, daquele estrago feito naquela avenida. Então, em vez de sair demonizando como se a leucena fosse o crime ambiental, o crime ambiental foi o desmatamento.
A leucena pode ser um instrumento para você recuperar a vegetação ali. E não estou falando para plantar, não, ela já está lá. Tá? Tanto é que ela é considerado o impacto ambiental. Que se espalha rapidamente e suprime o florescimento da flora nativa. Mentira, mentira. Pode ter algum momento em que ela sombreia demais, além do que a gente quer. Aí você vai lá e corta. Mas numa situação igual àquela que a gente viu ali naquela área degradada por aquela avenida, nos primeiros anos, elas vão ser imensamente úteis, tá? Aí depois, quando começar a sombrear demais, aí você tira, corta, faz o manejo, dá trabalho recuperar. Diante do problema ambiental, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público Federal entraram com uma ação civil pública na Justiça Federal. O documento foi acompanhado de laudos técnicos do órgão ambiental municipal, do corpo técnico do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e da própria Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Aí que a Universidade Federal errou, porque eles tinham que ter falado: oba, vamos reflorestar isso aí agora, cara. Agora, vamos plantar, vamos produzir muda. Vocês querem o quê? Né? Quais são as espécies que a gente vai botar aqui? Chama o pessoal da Faculdade de Biologia, dá uma bolsa para os alunos. Mas não, vai brigar na justiça para não recuperar a área? Porra, que loucura! Conforme o processo, obras de infraestrutura na Avenida Interlagos causaram erosão do solo e o acúmulo de resíduos na área de preservação permanente do Córrego Bandeira. Que coisa absurda. Inclusive em imóvel de propriedade da universidade. Em primeira instância, a Justiça Federal julgou parcialmente os pedidos, condenando apenas o município de Campo Grande. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul e o Ministério Público Federal recorreram para que a condenação fosse estendida à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Muito bem, parabéns para o Ministério Público. A universidade tem que ser responsável pela recuperação dessa área, sim. Na sequência, a Prefeitura apelou para reverter a condenação, mas sem sucesso. Também condenada, a instituição de ensino superior recorreu ao STF. Caralho, que loucura, cara! A universidade prefere recorrer ao STF para não recuperar a área ali. Custava botar uns alunos, plantar umas mudas, dar umas bolsas, mas não, vou recorrer até o STF para não ter que recuperar a porra da área. Porém, o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, manteve a decisão. Pois o Barroso fez muito bem. Não precisa nem ir até o local, basta ver a imagem de satélite. A quantidade de barro no entorno da avenida mostra que houve um crime ambiental. E o mínimo que o Barroso devia fazer diante de todo esse barro é que a universidade plante alguma coisa aí. A leucena é chamada invasora porque tende a predominar no meio ambiente. Uma única leucena pode espalhar até 250 mil sementes no entorno. Isso é uma bobagem, Tá? Quanto menores as sementes produzidas por uma árvore, maior número de sementes ela produz. Numa área sombreada, como essa aqui do entorno da minha casa, a leucena ela pode jogar 250 mil, ela pode jogar 1 milhão, ela pode jogar 10 milhões de sementes. E não interessa, não vai prosperar, porque o ambiente aqui está sombreado. Então, esse número, a pessoa fala: meu Deus, uma já vira 250 mil, nossa senhora, vai dominar o mundo, vai sair para fora do planeta. Não é assim que funciona. Vamos estudar um pouco de ecologia, né? Para entender que depois que está sombreado, a leucena entra em declínio. E aí quem vai viver são aquelas espécies mais adaptadas à vegetação mais densa, né? A menor quantidade de insolação. Aqui, ó. Então as leucenas aqui tá tudo decadente.
elas já foram exuberantes quando eu comprei esse terreno e só tinha capim. Então primeiro vieram as leucenas e tinha muita leucena. Depois, olha só, as árvores foram crescendo e as leucenas foram sumindo. Não interessa quantas mil sementes elas vão jogar no chão. Se não tiver luminosidade adequada, vão morrer todas elas. Ela também rebrota com facilidade e tem crescimento mais rápido do que as nativas. O da rebrota é o seguinte, olha, isso aqui é a minha pia, né? A pia da minha cozinha, ela tem vista pro rio Xingu. Não repare na louça suja, né? Então vamos lá dar um zoom. Vocês estão vendo que eu usei a leucena aqui quando eu mudei para cá, quando eu construí essa casa, era só capim aí na frente, capinzão, né? E a leucena foi muito útil para que eu conseguisse substituir o capim por árvores frondosas. Olha só, tá vendo? Agora a gente tem uma cobertura de árvores, né? Tem flores e tal. E agora a leucena pode começar a me incomodar, porque vocês estão vendo? Olha só, aqui, ó, bem aqui, a vista do rio Xingu está parcialmente bloqueada pelas leucenas e me dá um certo trabalho, porque eu corto, ela brota, sim, é verdade. Mas não é nada de outro mundo. E elas foram fundamentais para que esse terreno que eu comprei 10 anos atrás e que era só capim, pudesse se transformar numa florestinha, né? Então eu vivo hoje no meio de um pedacinho de floresta amazônica, graças e muito ao manejo que eu fiz das leucenas no início aqui desse período. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui novamente, tá? Então aqui, olha, a gente tem, olha, um açaí, uma palmeira vermelha que eu adoro, né? Um inajá, aqui outro açaí, e você ainda vai encontrar um restinho, uma coisinha aí perturbando, um restinho das leucenas que já dominaram esse lugar. Olha aqui, esse aqui é um restinho de leucena, ó. Ela nunca acaba completamente, nem porque eu não preciso acabar com ela. Olha aqui, é uma plantinha a mais, ó, não é nada, né? Mas não é pra comer também não, viu? Rinaldo ficar falando de comer leucena, aí depois começa A planta é originária da América Central. Tá, então vamos sair aqui de Campo Grande, vamos nos afastar. Olha aí o agro destruindo tudo. Esse aqui é o drama. A espécie exótica invasora terrível é a soja. Olha, a soja dominando tudo, né? Aqui vocês estão vendo já a América do Sul. E aí vamos para a América Central. A área de origem das leucenas, Costa Rica. Então a Costa Rica é o seguinte. A gente tem uma região na Costa Rica que é o lado do Atlântico e o lado do Pacífico, né? E o lado do Pacífico tem uma floresta muito seca. Cadê? Tá, Guanacaste aqui, olha aqui, Guanacaste. Então em Guanacaste aqui, já perto do Pacífico, a gente tem uma floresta muito seca. E essa é a região onde é o centro de dispersão da leucena, né? Então ela é pré-adaptada para a secura que já está sendo a América do Sul hoje em dia. E daí que ela é da América Central. Agora, se ela fosse do Rio Grande do Sul, tudo bem, porque era território brasileiro. Mas já que ela é da América Central, aí não pode, porque é estrangeira. Gente, faça-me o favor, né? Rinaldo. Opa, boa noite. Tá me ouvindo? Tudo bom? Olha aqui as leucenas que atrapalham a minha vista do rio Xingu. Mas tudo bem, eu pego um facão e dou um trato nelas. O Rinaldo é um amigo nosso do canal, também entusiasta das leucenas, né? Ele vive numa região bastante árida e ele planta muitas árvores e ele sabe o valor das leucenas. Tô te Tudo ouvindo. bom, e aí? Tá bom. Espera aí que eu tô no escuro aqui. Eu acho que a Cláudia... não, ela nem viu que a gente abriu a live. Eu fiquei com medo que a Cláudia tivesse ficado chateada comigo, porque eu briguei com ela no grupo. Ai, a Cláudia, viu? Nossa, como eu brigo com essa minha amiga o tempo todo, porque ela é cabeça dura. Não interessa, você pode explicar 1 milhão de vezes a coisa e ela... Difícil mudar. Ela também tem assim, ela parece que é fã do Ricardo Cardim. Não, eu vi lá, mas... Não, brigar não, é uma discussão normal,
Olha, eu sou contra brigar por política. Agora, negócio de leucena, eu brigo mesmo. Isso para mim tá me cheirando mais oba-oba mesmo, né? A leucena é muito usada para segurar talude. O negócio vai se espalhando, Reinaldo, e a árvore vai pegando uma fama. E a gente perde. A gente perde. Perde o quê? A gente perde um presente divino, sabe? Uma espécie maravilhosa, perfeita para essa situação que a gente vive. Que situação? Colapso climático. Eu não falo pra vocês que esse negócio de santuário é coisa de igreja? Agora ele acha que essa espécie exótica invasora é um presente divino. Vai vendo, isso é uma seita. Eles já se intitularam os Leuceners. Leuceners. Aí você vai vendo, não tem Millennials, geração X, agora vem os Leuceners. Seca cada vez pior. Aí não pode usar. Você tá entendendo? Porque não é nativa do Brasil. Atacando todas as plantas exóticas. E sabe quem é que tá pagando por isso? Eu tô pagando. Porque anos atrás, eu ia lá na universidade, eu pegava as minhas leucenas, eu enchia uma sacola de semente de leucena. Sabe que é uma sacola, um saco cheio? Hoje eu não tenho sacola porque ficam atacando as árvores. Então, as árvores foram praticamente aniquiladas. Na universidade, tem aquelas sementes. É disso aqui que eu tô falando, olha. Aqui a gente tinha uma bela leucena que foi derrubada, olha aqui, ó. Aqui o tronco dela caída, né? Então ela poderia estar produzindo grande quantidade de sementes, mas não, ela foi derrubada. Ainda bem que está rebrotando. Então aquilo que eles botam como... Quem tem ódio de leucena detesta essa rebrota. Mas eles sempre conseguem dar um jeito. Terminam botando veneno, né? Então aqui, ó, essa leucena aqui foi morta. A gente tinha várias leucenas aqui nessa área que também foram exterminadas. E sempre com a mesma justificativa. Ó, aqui, olha, isso aqui é uma leucena caída, ó, tá vendo? É uma árvore que eu cuidei ela desde pequena, ó. Derrubaram ela, ó. Saiu daqui, ó. Tá vendo que ela tá toda engruvinhada? Tá vendo que as folhas estão engruviadas? Tacaram veneno nela. Esse é proibido. Mas o pessoal derruba e depois taca veneno aí, tá vendo? Esse engruvinhado aí é que ela tá morrendo. É isso que acontece, né? Por isso que eu não tenho mais semente de leucena. Ó, ali elas ainda estão de pé, ó. Estão ajudando a combater o capim aqui nessa área dominada pelo agro, né? Isso aqui já era para ser um bosque. Mas não, o agro não admite que isso aqui se vire um bosque. Tá vendo aqui, ó? Outra leucena que foi derrubada, ó. Aqui, ó, as leucenas o tempo todo atacadas. Olha essa aqui, ó. Toda hora passa alguém com um facão e derruba a leucena. Olha aqui o toco dela. Por quê? Por causa desse preconceito criado. E aí você não consegue transformar isso aqui numa floresta. Mesmo porque o agro não quer que vire floresta. Aqui, ó. Ó, tronco de leucena. Essa aqui foi envenenada. Por isso que ela tá morrendo. Quer dizer, não, eu vi lá, eu vi o vídeo que você mostrou. Eu brigo porque ela me irrita, Rael, ela é cabeça dura. Cabeça dura, no caso, é a Cláudia Bório, mas tudo bem, eu falo que eu brigo, é minha amiga, ela não faz nada. Eu tenho raiva de quem derruba as minhas leucenas aqui, esse sim eu tenho raiva. Ela que fica só perturbando, é o de menos. Olha que tá lindo, como tá lindo isso aqui é na universidade, né? Na UFPA. Olha as florzinhas, ô Graia, aqui que eu pego as sementes, ó. As sementes pra levar pra beira do rio. Quer ver? Ó, eu vim catar semente agora aqui, ó. Ó, um bocado de semente. E ali, uma linda leucena. Só que eu não tenho semente de leucena, porque eles atacam tantas leucenas que eu não consigo mais juntar uma sacola de semente como eu fazia antes, né? Mas ó, se você quiser sentar aqui nesse lugar, é essa leucena que vai te dar a sombra, não tem outra coisa. Cadê ela que não tá aqui pra ver a gente? Ela tinha que estar aqui, caramba. Tenta fazer contato com ela aí, chama ela pra cá. Agora, Rodolfo, acho o seguinte também. Se é pra debater leucena, vai ficar só eu e você defendendo. Aí não é debate, né? Aí não é debate. Acho que, né, caramba. É louvação.
Tô falando pra vocês que essa turma, esses leucêniers, eles são fanáticos, religiosos, perigosos, criminosos ambientais. Aí depois vem falar que santuário não é igreja. Aí não vale. Você leu a hora que eu tava lendo? Você ouviu a hora que eu tava lendo o artigo? Sim, eu vi. Não, eu li também. Acabei de ler o artigo. E sabe qual é o negócio, Rinaldo? Sabe o que me irrita? É como se a gente vivesse na sociedade do chat GPT, você tá entendendo? Uma vez que um certo número de pessoas já disse que essa árvore é uma desgraça, a galera do chat GPT começa a repetir. Quando eu falo da galera do chat GPT, eu estou falando, por exemplo, do Senhor das Cabras. Ele adora trabalhar no lugar comum, né? Então, aqui é onde são produzidas aquelas mudas que a gente plantou hoje mais cedo. Então, ele é o próprio chat GPT. Aliás, viu, se o senhor estiver assistindo esse vídeo, o macaco prego, ele tem um movimento fino das mãos, mas isso não é finesse. Tá? Finesse é educação, aquilo que você não tem. Diz que o macaco prego tem finesse e por isso sabe usar os instrumentos. Eu sou herdeiro, eu tenho finesse, eu sou judeu. Vai se ferrar. Vamos falar do que interessa aqui. Agora, depois de discutir se quem ganha na porrada são 100 homens ou um gorila, eu queria perguntar pra vocês. Quem ganha na porrada, 1000 macacos prego ou um gorila? 1000 macacos prego na mão contra um gorila. Quem ganha? Isso que o baitólogo das cabras fica me chamando de criminoso porque eu planto leucenas, entendeu? Porque ele trabalha na base do chat GPT. Ele repete o senso comum. E está se estabelecendo um senso comum fortíssimo de que essa árvore é praticamente a desgraça do Brasil. Não é. A desgraça do Brasil é que estão destruindo tudo. E a única coisa que está conseguindo se espalhar é a porra da leucena. Agora a Cláudia fala, planta outras coisas. Mas não tem nada tão poderoso. Sim, com certeza. Agora, Rinaldo, olha só. Eu vou te dar 1 hectare aqui de capim para suas próprias mãos exterminar esse capim e transformar isso numa floresta. Escolhe uma espécie, tá? Escolhe uma espécie para você trabalhar. Se eu falar, eu quero leucena, eu jogo leucena lá, daqui a pouco aquilo ali vira um bosque. Agora, vai plantar IP em 1 hectare para você ver. Não. Vai morrer, não vai crescer, não vai dar nada. Ou se crescer, vai demorar, sei lá quantos séculos, né? Até não vira. E na atual conjuntura, vai virar menos ainda, né? Não tem como. Aí Rael fala, se o baitólogo escuta isso, vai fazer uma live de 6 horas. Vai fazer lá no canal do Merlin. 5 dias que ele não bota nada lá de coisa no canal dele, não sei o que aconteceu. Sei lá. Se você estiver nos escutando, Senhor das Cabras, estamos sentindo sua falta. Posta alguma coisa aí pra gente poder dar umas risadas. O que aconteceu? Tá tudo bem? Sei lá, acho que ele tá levando as cabras dele pra pastar em algum lugar mais longe, né? Tá demorando pra voltar. Pode ser. Às vezes a cabra, né? Mas você vê... Eu coloquei lá no grupo, fiz o comentário, leucena é um alimento. Não, mas é alimento para o gado. Não, é alimento para a gente. Já que nós estamos falando de colapso... Mas dá para comer mesmo, Rinaldo? Tem certeza? Experimenta. Cozida? Pega ela crua. Pode comer crua. Experimenta ela crua. Rinaldo, não sei não, hein? Aí o necromante escreveu: alerta de saúde pública, não coma folhas de leucena. Você viu por aí alguém dizendo que as folhas de leucena leucocéfala, podem ser usadas na alimentação humana? Cuidado! Essa informação está errada e pode ser muito perigosa para a sua saúde. Estudos científicos mostram que a leucena contém uma substância tóxica chamada mimosina, que prejudica a produção de hormônios da tireoide T3 e T4, causa hipotireoidismo transitório, provoca queda de cabelo, pode causar perda de peso, apatia, infertilidade, ulcerações e até morte em animais. Em experimentos com cavalo, o consumo das folhas provocou alopécia.
na crina e cauda, perda de peso, anorexia, alterações hormonais graves já nas primeiras semanas de ingestão. Tudo isso foi comprovado em artigos científicos revisados por pares, como os publicados na Pesquisa Veterinária Brasileira e Ciência Veterinária nos Trópicos. A leucena é utilizada como forragem para ruminantes e exige manejo específico, com limites rigorosos. Nem mesmo os animais estão a salvo, sem controle. Imagine o risco para seres humanos. Não ingerir, não recomendar, não compartilhar essa informação de que a leucena pode ser comida. A disseminação de conteúdos pseudocientíficos compromete a saúde pública. Sempre verifique as fontes antes de seguir dicas da internet. Compartilhe esse vídeo e ajude a combater a desinformação. Rinaldo, essa pica é tua, cara. Você que responda. Eu nunca achei que dava pra comer assim, não. Eu sei que é boa pra reflorestamento e tal, pra dieta animal. Eu acho que de uma forma, com supervisão do veterinário, do nutricionista animal, pode ser muito útil também. Não, mas olha aqui. Fazendo a paródia, né? Nem paródia, a imitação na cara dura. Um pouco droga, um pouco leucena. Um pouco droga, um pouco leucena. Agora, se tu usar só droga, daí faz mal. Mas se tu usar um pouco de leucena, não pega nada, não. Agora, essa história lá que o camarada falou, meu, olha a cara do sujeito, entendeu? O jeitinho dele, eu não sei, não. Eu acho que não tem nada a ver com a mimosina, nem com a leucena. Eu como leucena bastante e nunca tive esse tipo de problema, não, viu? Mas eu não como não, Rinaldo. Ainda mais agora que eu vi que diz que fica broxa. Olha aqui, ó. Essa leucena aí, que beleza, né? É muito linda, mas acho que não é pra comer, não. Eu acho que nesse caso o necromante tá certo. O necromante é que nem um relógio quebrado. 2 vezes por dia, pelo menos, ele tá certo. Ai, que ridículo! O necromante que falou isso de você naquela live do Beck, aquele outro canal de merda. Dois donos de canal de merda juntam pra fazer uma live. Que bosta! Aí o necromante falou que o sem canal baixa audiência é o relógio quebrado. Agora ele tá imitando, roubando piada do necromante. A leucena, a espécie vegetal que chegou a ser conhecida como árvore milagrosa, é considerada agora uma das 100 piores invasoras da biodiversidade. Veja na reportagem o porquê. A partir da década de 1940, a utilização da leucena foi estimulada em todo o mundo como opção de espécie forrageira, principalmente em regiões de clima árido, considerando excepcional resistência da planta à seca. Por esse motivo, chegou a ser conhecida como árvore milagrosa. No Brasil, chegou a ser recomendada como espécie a ser utilizada para a recuperação de solos degradados. Pelo seu rápido crescimento e capacidade competitiva, foi também recomendada como uma espécie a ser utilizada em projetos de reflorestamento de encostas. Mas o que é condição de melhoria de solos degradados tem ganhado espaço em Aracaju e competindo com as árvores nativas. É uma espécie que tem um processo de reprodução, de produção de sementes e consegue se estabelecer nesses ambientes naturais. Daí ela vai aos poucos invadindo esses ambientes e impedindo o crescimento das espécies nativas típicas do ecossistema como nós, como o manguezal, aqui da Aracaju. Sabe, Reinaldo, as pessoas falam que ela vai impedindo. Mas isso aí é complicado, cara. É difícil você afirmar isso, né? É claro que as plantas sempre competem, mas muitas vezes você está vendo as imagens que ela está mostrando? Está mostrando a beira de um córrego, está mostrando umas áreas que estão tão degradadas que se não fosse a leucena não teria nada, entendeu? Ó, essa beira dessa calçada aí. Você vai dizer que ela está impedindo alguma coisa? Sim, está impedindo. Aí eu acho que afirmar isso, você como biólogo, como professor... Biólogo, esse cara não é biólogo. Ele não paga conselho de classe, mesmo se pagasse, eu ia dar um jeito dele ser expulso, porque uma pessoa que fica defendendo plantar leucenas,
Ó, biólogo é o necromante que foi lá, fez a pesquisa científica e mostrou com a ciência o quão perigosa é essa espécie para alimentação. Professor universitário, uma pessoa com as credenciais que tem, vai me corrigir se eu estiver errado. A gente afirmar uma coisa nesse nível, eu acho que no mínimo tinha que ter um puta estudo científico gigantesco para você poder afirmar, é assim ou não é assim? Engraçado que na hora que você vai dizer que serve para alimentação, que eu faço refogado, que eu como, que não tem problema, aí não precisa de estudo científico. Caso contrário, para mim cheira é mais, como é que se diz? A pessoa olha, só vê a leucena. E aí acha que ela está impedindo as outras, mas não é. A outra não está lá porque ela não consegue chegar, porque o ambiente é terrível, porque é seco, porque é isolado, porque é impactado. Agora, vamos supor, tá, que eles quisessem acabar com essa população de leucena que a gente está vendo aí na imagem. Meu, você pega uma motosserra, 2 minutos de dar 1 grau e acaba com essa leucena dessa avenida toda. E aí as lutas nativas que eles quiserem, elas se desenvolvem. Né? Mas as pessoas ficam repetindo todas a mesma bobagem. Vamos ver o que a senhora aí está falando. A espécie conta com eficiente e agressivo mecanismo de dispersão, e assim ocorre a colonização do seu entorno. Só aqui na Avenida Beira-Mar são centenas de árvores bem adaptadas e colonizando toda a área de mangue, sem deixar espaço para a vegetação natural. Ela rebrota quando ela é cortada, né? As sementes permanecem por longo tempo no banco de sementes do solo. Então, o processo de erradicação requer ações do governo estadual, do governo federal, num processo muito longo, para que se consiga resultados desejáveis. O que se está tentando fazer nos outros estados, onde a leucena também já representa essa ameaça, estados do Brasil, inclusive ela já está causando problemas na ilha de Fernando de Noronha, é tentar substituir, plantar cada vez mais espécies nativas do bioma, no caso, espécies nativas da Mata Atlântica. Tu sabe a história de Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha não tem árvores nativas porque era um presídio. Não. O que eles fizeram? Sim. Eles acabaram com todas as árvores da ilha para poder ninguém fazer jangada para fugir do presídio. Acabaram com a arborização da ilha. Além do que, desculpe, complementando isso que você está falando, esse presídio é antigo, né? Bem antigão. Vamos lembrar que antigamente, ainda mais numa ilha, os caras precisavam de lenha e precisavam de carvão. E carvão de boa qualidade, eu falo porque na minha região aqui, isso é lamentavelmente escancarado, né? Aqui se produzia muito carvão antigamente. Com o que os caras faziam carvão? Com aroeira, com baraúna, com ipê, tudo madeira de lei. E a madeira que é considerada inferior? Não, ela vai para a caieira, que o carvão você tem que cozinhar, né? Você faz o fogo em volta da madeira boa, então você precisa ter uma madeira inferior para queimar. E também vendia-se, usava-se como lenha, vendia-se, né, nas cidades. No caso do presídio, os caras não pensaram 2 vezes, né? Vamos sentar um machado nisso aqui e usar como lenha, como madeira para outras coisas, sei lá, né? Aí você fala, pô, aí, né, desse jeito fica impossível, né? Fica impossível, pô. Agora, vamos dizer que, então, que fosse plantado leucena lá. Vamos dizer que fosse isso. Aí você vai dizer, bom, não vamos usar, então. Não vamos usar dessa ferramenta, né? Acho que a grande questão que a gente tem que evidenciar, Rodolfo, é o seguinte... Não, eu jamais recomendaria que levasse uma espécie exótica para uma ilha. Jamais. Bom, mas aquele espalhamento que teve da leucena em Fernando de Noronha não é porque ela é terrível. É porque acabaram com todas as outras árvores. Sim, tô entendendo. Aí você vai falar que ela não presta? Não, quem não presta é quem destruiu. Não é? Vamos ver aí a senhora falando. Vamos ver. É um repovoamento com espécies nativas da Mata Atlântica para que, à medida que essas espécies nativas cresçam e sombreiem o ambiente, ela vá eliminando ou dificultando a expansão da leucena nesses locais. Então,
plantio de espécies nativas é a solução mais desejada, principalmente em se tratando de ambientes de áreas de proteção ambiental, como são os manguezais. Pronto, agora eu gostei Ela da já mulher. está nos canteiros das grandes avenidas, competindo com as espirradeiras e outras espécies. Olha só a imagem, tá? Ela fala, ela está no canteiro das grandes avenidas competindo com a espécie nativa. Dá uma olhada no que você está vendo. É a avenida de um lado, a avenida do outro, uma porra do canal no meio. Isso não é um canteiro, cara. Isso é um lugar que não era para nascer nada. E a leucena está ali porque ela é dura na queda. Não é porque, se não fosse a leucena, estaria cheio de jacarandá, de ipê, de aroeira. Não é. Não. Ela nasceu num lugar onde ninguém nasceria. Ela vive onde ninguém mais vive. Você tá entendendo? Onde ninguém mais aguenta, ela aguenta. Sim. Aí o pessoal fica xingando ela, dizendo que ela tá pegando o lugar das outras. Porra, quem é que vai viver num lugar desse? E vou te falar uma coisa. Aqui em casa, as 3 primeiras que eu plantei, tão grandes já, né? Já faz 20 anos, estão dando semente. Muito bem, elas fizeram bem o que você disse. Elas sombrearam uma área que antes era aberta, né? Batia sol. Elas sombrearam. Pô, já tá cheio de muda de nativas ali embaixo delas. Aí eu me pergunto, embaixo será, né? Será que elas vão impedir? Será que essas mudas, né? Assim, tanto as pioneiras, como, por exemplo, cambará, aqui tem bastante cambará, e outras espécies menores. E eu fico ali sempre espiando, sempre lá fazendo. Tá cheio de muda nativa lá, guapuruvu, pau-brasil. Canteiros das grandes avenidas, competindo com as espirradeiras e outras espécies. Nesse terreno aqui, parece que foi cultivada pela quantidade surpreendente de plantas numa mesma área. Margeando a Avenida Anísio Cruz, mais leucena, dezenas delas nas 2 margens do canal. E bem próximo, nesse canteiro, em frente a um prédio comercial, ela começa a tomar espaço das plantas ornamentais. No canteiro, ela começa a tomar espaço das plantas ornamentais. Mas aí, querido, aí é manutenção, né? Ué, a mulher o cara me bota ali em Aracaju, uma palmeirinha de nada, cercado por umas coisinhas, vai nascer algumas coisas lá no meio. Você não quer a leucena? Você manda um jardineiro lá a cada 6 meses e ele corta, né, porra? Sabe? Com certeza, mas e nas vias públicas também? Cadê a manutenção das vias públicas? Não está sendo feita? É manutenção. De tudo isso é que não existe nenhuma planta nativa conhecida capaz de competir com a leucena, tornando a planta uma das principais invasoras do mundo. Não são poucos os registros dos problemas ecológicos causados pela leucena. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em 2011 a leucena entrou na lista das 100 piores espécies invasoras do mundo e seu plantio passou a ser proibido, ou seja, atualmente ela é vista como uma praga. Para reverter. Ô, Rinaldo, ela é das espécies mais invasoras, tá? É verdade. Só que a braquiária é mais invasor do que ela, o capim. E para você atacar uma invasora, você precisa de outra invasora. Para você atacar uma peste, você precisa de outra peste. Exatamente o que a Célia falou. É falta de manutenção. No caso do canteiro, é manutenção. No caso desse córrego aí, é porque é uma área que não tem nada. Ninguém plantou nada nisso aí. Isso aí é uma beira de esgoto. Porra, a bicha tá crescendo na beira do esgoto e o povo tá enchendo o saco. Pois é, mas é aquela coisa, né, Rodolfo? Isso aí me cheira muito mais uma coisa midiática, né? Do que uma matéria séria, do que uma preocupação séria. Para mim, isso é coisa midiática mesmo. O problema é que... O problema, só há uma solução: erradicar a leucena onde seu crescimento ofereça riscos a espécies nativas. A gente não pode plantar uma só espécie ou 2 espécies só para compor uma arborização urbana. Você tem que diversificar, e o segredo disso é a biodiversidade. Olha quem chegou! Você tem espécies diferentes, com potencialidades diferentes, floração, oferta de frutos para a fauna local. Cláudia chegou.
Esse vídeo aqui já tá com quase 1 hora de duração, mas eu não podia cortar antes, porque se eu não botasse a Cláudia, o fã-clube da Cláudia ia começar a perturbar. A gente está em Canoas, comunidade rural de Montes Claros, na propriedade do seu Jair. Ele ficou impressionado com algumas leucenas que viu lá na cidade e quis saber como é que poderia aproveitar a árvore aqui na roça. Seu Jair, o que chamou a atenção do senhor lá nas leucenas? O que me chamou a atenção na leucena é por causa que a gente, num período muito seco aqui, né, elas verdinhas lá na cidade, com 8 dias que a gente vai lá, eu vi o cara cortando, podando ela. Um dia ela estava com uns brotão bonitos, então eu achei que podia ter alguma atividade aqui lá no rural. Né? O senhor pensou que poderia, por exemplo, usar na alimentação do gado? O que o senhor pensou? Na alimentação dos animais, né, de gado. Para tirar as dúvidas do seu Jair, a gente convidou um técnico agrícola da Emater, o Baldo Ferreira, que trouxe até umas amostras da cidade para a gente. Ô Baldo, leucena pode realmente ser usada na alimentação do gado ou não? Pode usar, sim. Ela é uma planta rica em proteína. Chegou aqui no norte de Minas nos anos 70, com o intuito de atender, né, a região. E tem mais. Segundo o técnico agrícola, todas as partes da planta podem ser aproveitadas. Utiliza-se os ramos, utiliza as vagens e as partes finas do caule. Seu Jair aproveitou as amostras para já fazer o teste com a leucena. Os galhos da árvore, junto com as folhas e vagens, foram triturados. Ó, triturou. A bezerra da estrela e depois ela própria, pelo jeito, aprovaram um alimento novo. Segundo a Emater, a leucena pode ser dada ao gado assim, na hora. Mas o ideal é esperar 1 ou 2 dias para secar um pouco. É bom desidratar para ter uma maior palatabilidade e para haver um aproveitamento maior dos nutrientes da planta. Além de muita proteína, a leucena ainda é rica em fósforo e cálcio. Pode servir de alimento para o gado de leite e de corte, e até para galinhas e porcos. Mas não pode ser o único alimento dos animais, não. No ideal, que ela não ultrapassa 35% da... O único alimento dos animais, não. Dá uma olhada aí nessa paisagem, Cláudia. Pois é. Olha a secura desse chão. Posso falar algo a respeito? Pode falar. Fala aí, Cláudia, por favor. Fala agora, quero ver. Aí, ó. Ó, é uma tudo paisagem seco, degradada. Comendo. Isso aí é uma área que está em franca desertificação, né? Então, qualquer coisa será bem-vinda. Claro que o técnico agrícola vai recomendar uma planta que é palatável e que é interessante para o gado. Até triturada, realmente diminui o espalhamento dela, porque eles vão triturar as sementes juntos. Mas eu acho que, infelizmente, isso aí é uma falta de cultura, você recomendar essa planta, porque depois ela pode se transformar num problema tão grande que o arrependimento vai trazer lágrimas amargas, entendeu? Quem quiser que plante, mas eu já falei, vai trazer o arrependimento depois. Isso aí é... Reinaldo se arrepende muito daquelas que tem na casa dele, né? Ele não se arrepende, porque ele também está nessa fase, ele está reflorestando uma área que tem dificuldades e ele está plantando árvores, que sempre é uma coisa boa. Plantar árvores sempre é bom, né? Tá coletando carbono da atmosfera, está reciclando nutrientes, está melhorando o solo. Mas a leucena não fica só na tua propriedade. As sementes são voadoras, são leves e são férteis. Não são voadoras, não inventa. Ela não voa, não, ela cai. Ô burro, vê se aprende, ô burro. A leucena fica na beira da estrada. Quando o carro passa rápido na beira da estrada, aquele vento do carro leva a semente da leucena mais pra frente e ela vai se espalhando na beira da estrada. Por isso que ela é voadora. Aqui na minha região tem campos e campos e campos e campos e mais campos de braquiária, tudo detonado. E aonde mais nasce leucena? Porque, por esse raciocínio seu, era para estar aqui alqueires e mais alqueires formados com ela. E não estão. O único lugar que nasce leucena aqui é na minha casa. Entendeu? É por causa da braquiária. Você falou, você deu a explicação perfeita, porque a braquiária é outra invasora e é uma das mais poderosas. Agora, você veja bem, a gente achar que, não, ela tem que ser demonizada e tem que ser erradicada da face da terra? Acho que não. Um bom manejo, entendeu? Um bom manejo, veja o que eu estou dizendo. Não tratar disso de forma irresponsável, como foi a braquiária, né?
Pô, mas se a gente utiliza dela com as qualidades que ela tem, eu acho que ela pode servir, ela é uma planta 1001 utilidades. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.